Olá, olá! Saudações investidores e investidoras! Está começando o seu Capitalcast, o podcast de finanças, mercado, economia e investimentos na sua rádio 96 FM. Eu sou Hugo Ataíde, assessor de investimentos e apresentador aqui do programa. Hoje vamos falar sobre obras lucrativas, mais uma vez trazendo o tema aqui de mercado imobiliário. Hoje você vai saber como investir e lucrar com obras financiadas. Já ficou sabendo sobre isso? Aqui em Rio Verde tá um boom, hein, gente? Olha, vamos falar, e as nossas convidadas são pessoas que já estão muito tempo no mercado, que já conhecem essa técnica, trabalham com isso, mais de 50 milhões financiados, né? Exatamente. É a Yara Siqueira, ela que é correspondente bancária, especialista em aquisição de terreno e construção, atua no mercado imobiliário há 21 anos e há 8 anos com financiamento habitacional. Yara, seja bem-vinda. Muito obrigada, Hugo, pelo convite. Um prazer estar aqui e sempre bom falar sobre o tema, né, para que o máximo de pessoas conheçam, né, essa forma de lucrar, que é bastante segura e rentável. Muito obrigada pelo convite, Hugo. Muito bacana. A gente vai discorrer muito sobre esse tema aqui também com a nossa segunda convidada. Elas que são parceiras, né? São sócias, vão se apresentar devidamente aqui, mas é a Nájila Dantas, que é engenheira civil, especialista em obras financiadas e atua com administração de obras de alto padrão. Seja bem-vinda, Nájila. Obrigada, Hugo, pelo convite. Estou muito feliz em participar aqui do Capitalcast, do programa. E bora lá, muita informação aqui hoje e espero contribuir aí para todos que queiram aprender um pouco mais sobre a área. Boa, então você vai saber como investir aí em obras financiadas e também lucrar através dessa modalidade. Não saia daí, o Capitalcast volta daqui a pouquinho e a gente vai discorrer sobre esse tema aqui no mercado imobiliário. Até já! Voltamos com o seu Capitalcast, o seu podcast de finanças, mercado, economia e investimentos aqui na Rádio 96 FM. Eu sou Hugo Ataíde, assessor de investimentos e apresentador aqui do programa. Olha, eu quero lembrar a vocês, para que você, se você tiver alguma dúvida, quiser participar do programa, quiser deixar a sua sugestão de pauta, algo que não ficou bem esclarecido aqui no programa, me chama lá no Instagram, vai! @Hugo Ataíde CFP. Anota aí, já pega o celular. Hugo Ataíde CFP. Segue lá, manda um direct. Vamos conversar, vai ser uma honra receber a sua mensagem, o seu feedback, tá bom? Também não deixe de seguir aí as redes sociais da Rádio 96 FM, no Instagram, no YouTube. Sabia que a gente está no YouTube também? Então segue a gente, se inscreve, ative o sininho, porque a gente está sempre colocando aí conteúdo novo e o Capitalcast também está ficando por lá. Tá bom? Pois bem, Yara Siqueira e Nájila Dantas, a gente vai falar hoje sobre obras financiadas, né? Como é que o pessoal pode lucrar investindo nisso. Mas antes da gente falar sobre isso, quero conhecer vocês, né? Fala um pouquinho da história de vocês, o que levou vocês a ir para esse mercado. Começar aqui pela Yara. Olá, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Bom dia, né? Então, eu entrei no mercado imobiliário há 21 anos atrás, em Brasília, trabalhando com obras financiadas e na planta, né, no mercado imobiliário que estava em expansão. Participei do início da construção da cidade de Águas Claras. Quando eu fui para lá, Águas Claras estava no início e se tornou o maior canteiro de obras da América Latina. E todos os imóveis lá foram vendidos na planta, né? E depois eu vim para Rio Verde em 2013 e comecei a trabalhar com financiamento habitacional pela Caixa. E me apaixonei pela modalidade de aquisição de terreno e construção em terreno próprio, na verdade pelas modalidades de financiamento de construção que a Caixa oferece. Por que que eu me apaixonei? Por quê? Porque uma área que você tem muita versatilidade, né? Falando na questão de investimento, né? É um investimento seguro e você consegue, na verdade, diversificar os seus ativos financeiros, né? E falando do cliente final, ele poder escolher a planta, fazer a planta da casa dele do jeito que ele sempre sonhou, desenvolver um projeto único para ele é muito especial. Então, eu realmente me encantei e acabei me especializando nessa modalidade e estou há 8 anos trabalhando com financiamento pela Caixa. Aqui em Rio Verde, né? Aqui em Rio Verde região, né? Eu comecei em Montevidéu, mas a gente atende as cidades vizinhas também. Yara, até aproveitando antes de passar aqui a bola para a Nájila,
Você falou que trabalhou lá em Brasília, agora está trabalhando aqui. Você sente alguma diferença, alguma particularidade de algum mercado para outro, ou é muito semelhante? Hugo, eu vejo assim, incrível como Rio Verde tem um potencial, né? Eu que vim comecei numa cidade grande, né? Numa metrópole. Então eu vejo Rio Verde tem muito potencial, né? Tem muita coisa aí para vir, muitos loteamentos e pessoas preparadas mesmo, né? Para atender os clientes. É uma cidade muito promissora. Eu te confesso que no início eu via muitas diferenças, há 8 anos atrás, mas agora Rio Verde não deixa nada a desejar para as grandes metrópoles. Então Rio Verde assim tem um mercado imobiliário extremamente pujante, né? Muito. Tá com muitos loteamentos, condomínios fechados, horizontais, verticais e sempre sucesso de vendas, né? Isso, franca expansão, né? Franca expansão. E a Nájila Dantas, você que é engenheira civil aí, o que te levou, né? Fala um pouquinho do seu histórico, de onde você vem, o que te levou a seguir por esse mercado aí? Hugo, eu falo que obras financiadas foi um divisor de águas na minha vida. Eu vim de uma cidade pequena, né? Eu sou de Arenópolis, vim para Rio Verde, fiz faculdade, fiz meu mestrado aqui em Rio Verde. E comecei a trabalhar na área, né? Atuar. E eu tive o prazer de ter contato com obra financiada. Então, conhecer o processo ali e começar realmente a trabalhar com isso. Então, eu vejo que foi assim, uma possibilidade gigantesca, ao meu ver. E acredito que é uma possibilidade para muitas pessoas, muitos profissionais, pessoas que queiram ingressar nesse mercado. Porque assim como eu, várias pessoas elas podem entrar sem ter nem recurso financeiro, né? Então, ela pode começar a usar uma modalidade que o banco tem a oferecer e lucrar, né? Começar a trabalhar, a investir usando esses recursos financeiros do banco. Então, eu falo que foi um divisor de águas, né? É muito gratificante trabalhar hoje, principalmente quando começamos a divulgar o projeto, muitos investidores de outras áreas procurando a gente. Então, são pessoas que querem diversificar os seus investimentos, né? E isso é muito bom, isso é muito gratificante, porque mais pessoas podem usufruir dessa possibilidade, né? Boa, demais. É um mantra que a gente leva aqui também no Capital Cash, até na nossa vida como assessor de investimentos, que é a diversificação, né? Exatamente. Não coloque todos os ovos aí no mesmo cesto, né? Então, aquele investidor que às vezes não está exposto ainda ao mercado imobiliário de Rio Verde, que a gente vê que é extremamente pujante, né? Como a gente já constatou e pode verificar aí, pode ser uma porta de entrada. Né? E eu queria que vocês explicassem, até inclusive você, investidor, investidora, siga aí no Instagram, é @obraslucrativas, né? Isso. @obraslucrativas, já segue aí. E afinal de contas, meninas, o que é essa Obras Lucrativas? Então, o Obras Lucrativas, nós tivemos a ideia de desenvolver esse projeto para passar um pouco do nosso conhecimento com o intuito de que mais pessoas tenham acesso, né, a essa forma de investir. Em 2020 a gente começou a conversar sobre isso, a pandemia ainda estava muito em alta, né? Nós tivemos que adiar um pouco e no final do ano passado a gente falou, é agora. E falamos é agora e foi tudo de uma vez. Nós já começamos a criar material, já lançamos o intensivão, né? Que a gente realizou em março. Então, Obras Lucrativas, o nosso intuito é divulgar as diversas formas de lucrar com obras financiadas. Porque não existe uma forma só, são diversas formas. São várias modalidades? São. Tem várias formas de você trabalhar com esse produto, né? Quem é engenheiro, arquiteto, construtor, ou quem não é da área, que é um amante da construção civil, né? Os investidores, qualquer pessoa consegue trabalhar e lucrar. Então, é um projeto que a gente desenvolveu e a nossa missão é, através de cursos, planos de negócios, consultorias, e orientar mesmo as pessoas que queiram trabalhar, né, com essa modalidade
investir e aumentar o leque dos seus investimentos. Boa, uma porta de entrada mesmo para quem quer entrar nisso daí é estudar e conhecer. Sim. Né? E é bom que vocês até façam uma introdução, façam um nivelamento, acompanhem esse investidor, né? Até mesmo através das redes sociais de vocês, até como a gente estava comentando nos bastidores antes de entrar aqui no estúdio, vocês estão bem engajados em promover esse conteúdo, né? Em poder levar a público essas questões das obras financiadas, né? Vocês acham que é uma modalidade que é popular hoje? Tem muita gente usando ou ainda tem potencial de crescer? Como é que está esse mercado aí? Ela está em franca expansão, na verdade, né? No ano passado houve um aumento de mais de 280% na modalidade, porque o que acontece? Ela não era uma modalidade muito divulgada. A Caixa não tinha voltado muito os olhos para esse produto. Agora, com um valor alto que a Caixa tem para emprestar, ela se voltou para esse produto e hoje é o produto queridinho da Caixa, aquisição de terreno e construção em terreno próprio, reforma e ampliação. Então, assim, tá muito no início, tem muita coisa para fazer. Quem quiser saber pode procurar a gente, porque nós ainda estamos engatinhando. A gente tem que divulgar muito ainda essa modalidade. Nós estamos percebendo que muitas pessoas têm curiosidade e interesse em entrar na área da construção civil. E não sabem por onde começar. Às vezes fica com medo ali de investir um valor muito alto, mas essa é uma possibilidade para quem quer começar e diversificar também, né, os seus ativos financeiros. Mas eu venho percebendo que quem está de fora quer entrar. E até mesmo, acredito, isso também vale para quem já está há muito tempo no mercado, às vezes que aquela pessoa que também atua com capital próprio, por que não começar a trabalhar com obras financiadas? Vocês concordam? Exatamente, né? Hoje, a pessoa... Muitos construtores, eles utilizam todo o recurso próprio ali para às vezes fazer uma única casa. E aí tem todo o tempo, né, de processo, que é a parte de planejamento, obras e venda. Então, o capital dele fica ali todo preso em um único investimento. Sendo que muitas vezes ele poderia usar parte desse recurso, desse capital próprio dele para investir na obra, né, usando o restante do que é preciso para a construção com o financiamento, e com esse valor ele consegue ali investir em algo mais rentável e com isso maximizar o lucro, né? Que aí ele pode ter o lucro dessa construção e o lucro desses outros investimentos que ele pode fazer. Então, sim, para quem está na área está usando o seu recurso próprio, é uma vantagem utilizar a construção financiada, usar o recurso do banco. Porque ele pode potencializar também a questão da produtividade dele, né? Ele faz uma obra ali com capital próprio, mas ele pode utilizar os braços, os mecanismos, o crédito, né, que tem ali à disposição, trabalhar com o capital do banco, capital de terceiros, e talvez fazer até 2, 3, né? Obviamente tem o seu risco, né? Mas isso também é levado em consideração no planejamento aí que vocês fazem? Sim, tudo é levado em risco, né? O tempo de obra, o tempo de venda desse imóvel, tudo isso entra nos cálculos que a gente faz para definir o lucro desse imóvel pronto, né? E ele consegue ter bem próximo, assim, bem aproximado, né, o valor do lucro que ele vai ter. E é muito importante isso porque, ao invés dele pegar o capital todo dele e investir em uma casa, ele fraciona esse capital, porque a Caixa consegue emprestar para ele até 80%, né, do valor do imóvel. Então, ele investe 20% em cada obra, ele consegue fazer 2, 3 casas ao mesmo tempo. Então, potencializa muito, né, a capacidade de produção dele. No plano de negócio que nós criamos para esse investidor, eu até falo para a Yara, nós temos uma visão de sempre ser mais pé no chão. Porque quem está entrando na área quer algo mais certeiro, mais próximo ali da realidade. Claro que essa construção para a venda, né, que nós vamos falar um pouquinho, envolve alguns fatores, mas sempre considerando todas as despesas ali envolvendo um financiamento, né? Eles são consideráveis ali, despesas com a construção, visão de mercado mesmo para
orientar qual que é o melhor projeto para aquele bairro em específico. Então, nós fazemos toda essa orientação, esse plano de negócio mesmo, visando o lucro no final, né? E sendo a forma mais segura para ele. Entendi. Então, na prática, assim, só para a gente organizar o pensamento, qual seria o fluxo, né? Os processos, as etapas que normalmente vocês fazem aí para definir com o investidor ou a investidora entre fechar ou não fechar aí ou com obras lucrativas? Então, eu vou te dar um exemplo de uma cliente, né? Uhum. Eu até, depois aqui eu tenho uma reunião com ela. Legal. A primeira coisa que eu vejo, que eu pergunto, é quanto que ela tem para investir. Certo. Então, ela tem 240 mil para investir. Uhum. Então, com base nisso, nós elaboramos um projeto onde ela vai conseguir, né, desenvolver aquele projeto, aquele plano de negócio com base no que ela tem. Uhum. Então, com aquele valor, a gente consegue ver qual que é a renda necessária, né, que a cliente precisa ter para ela liberar um financiamento e qual o valor que ela precisa de financiamento para fazer determinado projeto. Então, nós montamos ali um plano de negócio para ela. Uhum. Então, na verdade, a principal seria mesmo o que a pessoa tem a investir. E com base nisso, nós montamos um plano de negócio. Entendi. É levado em consideração também a questão da aquisição do terreno? A pessoa já tem que ter o terreno ou é indiferente? É indiferente, né? Ela não precisa ter o terreno. A Caixa financia em uma só operação a aquisição do lote e da construção. O proprietário do terreno ele vai receber esse lote à vista, ele é 100% financiado e ele vai financiar 80% da obra, então não é necessário ter o lote. Agora, quem já tem o lote, ele vai conseguir financiar 100% da obra, até 100%, né? Porque a gente depende do resultado da análise e de quanto ele quer financiar, porque às vezes ele não quer o valor todo financiado, vai investir um pouquinho, mas não precisa ter o lote. Quem está pagando lote para as loteadoras também pode fazer, né? A Caixa vai quitar esse saldo devedor e vai passar o lote, a escritura do lote para o nome dele e ele vai poder construir da mesma forma, tá? Então, existe uma lenda, né, de que precisa ter o lote tem que estar quitado e não é necessário. A gente pode começar do zero esse processo com quem não tem o lote. Uhum. E existem alguns pré-requisitos, igual você falou, né? Tem que ter, se tem algum valor ou não tem algum valor, mas para concessão desse crédito, na análise desse crédito, existem alguns pré-requisitos para acessar essa linha ou qualquer pessoa pode acessar? Existe, Hugo. A gente costuma falar que qualquer pessoa pode trabalhar com obras financiadas, mas a gente tem algumas regrinhas, né, do financiamento que o banco exige. A pessoa tem que ter renda comprovada, seja através de imposto de renda, distribuição de lucros para quem é empresário, né, ou até mesmo prolabore, contra-cheque para quem trabalha de carteira assinada e temos outros documentos aceitos como comprovação de renda. Então, é importante que o investidor tenha como comprovar a renda e a Caixa vai considerar 30% dessa renda comprovada para determinar o valor da parcela. Diante daquela parcela, a Caixa vai liberar o financiamento correspondente àquele valor. Então, a gente sempre avalia o cliente liberando o máximo de financiamento para ele, de acordo com o que a renda permite, né? E outra vantagem é que ele pode não comprometer totalmente a renda em um só financiamento, ele pode fazer mais de um. Se houver capacidade, Sim, ele pode fazer mais de um financiamento. Enquanto ele tiver margem, assim como a gente falou do construtor, que ele pode dividir, né, o orçamento que ele tem, o investidor também. Ele pode ir fazendo de acordo com o que a renda dele permite. Entendi. É bem flexível, né? Bem tranquilo. Existe uma preocupação com relação à documentação, né? Comprovação de renda, mas é bem tranquila essa questão. É só a gente planejar certinho, ver o que o cliente está disposto a fazer naquele momento e a gente faz da melhor forma possível, pensando também no futuro, né? Não, agora dá para a gente comprometer 15%, por exemplo, da sua renda e lá na frente a gente faz
mais outra casa, por exemplo. E assim, construiu, vendeu, a casa é transferida para o comprador, a renda dele fica disponível novamente para fazer outro financiamento. Já libera. Olha só, acho que o mais interessante desse processo que vocês estão trazendo aqui é que vocês têm um amplo know-how, né? Um amplo conhecimento e experiência na área. Pô, a gente está aqui falando de uma pessoa que já está há 21 anos aí trabalhando no mercado de habitação, no mercado imobiliário e também com crédito, mercado financeiro, e uma engenheira civil. Vocês acham que saber os caminhos das pedras, saber instruir essa pessoa, essa experiência que vocês adquiriram, dá essa agilidade para a concessão e mais garantia para o investidor? Eu acredito que sim, porque eu já ouvi vários relatos, sabe, de pessoas que fizeram um processo comigo e relataram que estavam há anos tentando fazer e que não conseguiram, que tiveram dor de cabeça. Então, a gente fala que qualquer pessoa pode trabalhar desde que tenha essa possibilidade financeira e de comprovação de renda, mas não precisa ter experiência, né? Porque nós do Obras Lucrativas, nós vamos prestar uma assessoria, vamos indicar profissionais. A gente não vende casa, viu, gente? E nem constrói. Então, a gente vai direcionar esse investidor para que ele faça tudo com muita segurança. Porque realmente existe muita falta de informação. Infelizmente, existem pessoas que às vezes não consegue orientar da forma mais correta, né? Então, o nosso intuito mesmo, quando a gente teve a ideia, foi por que não levar o nosso conhecimento, né? Eu acho que a gente está aqui no mundo para servir e não tem por que a gente guardar tudo para a gente e falar, não, ninguém mais vai fazer. A gente quer que o maior número de pessoas conheçam e façam mesmo esse trabalho com obras financiadas. Legal, é interessante demais, porque vocês não trabalham sozinhas, né? É todo um ecossistema que vocês fazem girar também, né? Sim. A questão do crédito é só a pontinha do iceberg que vai fazer girar ali um engenheiro, um arquiteto, o pessoal que vai trabalhar na obra, né? Em geral, vocês sabem mais ou menos quantas pessoas ou empresas são envolvidas em um projeto desses? Então, nós temos uma comunidade, a comunidade Investidores na Obra. Olha só. Essa comunidade, nós reunimos ali profissionais da área. Então, ali tem corretores, né, engenheiros, arquitetos e investidores em um único lugar. Então, ali nós fazemos a ponte, né, entre um e outro. Eu tenho um investidor, então eu oriento ele a ir para um arquiteto fazer um projeto. E ali, a parte da execução da obra também, nós temos empresas parceiras para poder oferecer para esse investidor. Então, nós montamos o projeto, montamos o plano de negócio e orientamos ele como deve ser feito. E com base nisso, ele pode começar, né, o seu projeto em si. Boa, a gente vai fazer um rápido intervalo, rapidinho, a gente já continua falando aqui sobre obras lucrativas, você vai aprender um pouco mais sobre como investir e lucrar com obras financiadas hoje com Yara e Nájila. Não saia daí, o seu Capital Cash volta daqui a pouquinho. Voltamos com o seu Capital Cash, o seu podcast de finanças, mercado, economia e investimentos na sua Rádio 96 FM. Eu sou Hugo Ataíde, assessor de investimentos, e hoje estamos falando sobre obras lucrativas. Você vai saber um pouco mais como investir e lucrar com obras financiadas. Nossas convidadas são Yara Siqueira e Nájila Dantas, do Obras Lucrativas. Segue aí no Instagram, @Obras Lucrativas. E a gente está falando um pouco mais sobre essa modalidade que tem se difundido cada vez mais, como a Yara já trouxe aí, do ano passado para cá já houve um aumento nessa modalidade de 280%. Isso, exatamente. Algo surreal, o pessoal está buscando mesmo, né? Acho que o primeiro passo, de fato, é trazer o conhecimento do público sobre essa modalidade aí, como a gente já constatou. Agora, só para recapitular para o pessoal, quais são essas modalidades, então, que existe dentro dessa concessão desse crédito, como que a pessoa pode trabalhar e qual que é a particularidade de cada uma delas? Quer falar, Nájila? Então, eu falo assim, que não existe uma única forma. Tem aí mais de 10 formas de lucrar com obras financiadas. Sério? No nosso intensivão, que foi o treinamento que nós fizemos no dia 19 de março, nós explicamos ali para as pessoas cada uma delas. Aqui eu vou colocar as principais. Né? Certo. A modalidade da Caixa de aquisição de terreno e construção, nós podemos utilizar ela
para a construção de uma casa para venda. Uhum. Então, nós usamos o crédito do banco, construímos uma casa e depois vendemos ela. Uhum. Esse financiamento, a pessoa ela pode pegar no seu nome. Então, eu tenho um crédito ali, eu posso pegar esse financiamento no meu nome, construir e depois vender. Essa é uma forma dela lucrar. Então, de repente, o investidor tem ali um valor e não sabe onde investir, ele pode pegar esse recurso para a construção da venda. Ele não precisa ter todo o recurso, já que ele vai pegar uma quantia com o banco, né, do financiamento. Então, é a primeira forma. Incluindo aqui, vale ressaltar que você pode unir renda com outra pessoa. Eu posso... Quantas pessoas posso unir ali, né, para compor essa renda? 1, 2, 3? Até 3 pessoas a gente consegue fazer tranquilamente. Isso, então pode unir essa renda. Então eu posso ter mais de um investidor ali no intuito de construir uma casa para venda. Então essa é a primeira forma, né? Construir no seu nome e depois vender. Uma outra modalidade, uma outra forma de lucrar lembrando que a aquisição de terreno e construção não precisa ter o terreno, né? No mesmo financiamento você consegue embutir o valor do lote e mais o valor da construção. No caso do investidor que já tem um lote e quer construir uma casa para venda, é mais fácil ainda, né? Então ele vai pegar o financiamento somente da construção. Uma outra forma seria a construção da venda da casa na planta. O que significa isso? Aquele investidor, né, aquele engenheiro, arquiteto, pessoas que estejam na área, ele vai vender aquele produto, aquele projeto no papel para o cliente. Certo. Então, aquele financiamento, ele já vai direto no nome do cliente final. Então, de repente, eu não tenho uma renda comprovada, mas eu posso oferecer o meu serviço, né, para um cliente. Então, esse cliente, ele tem uma renda, ele tem o valor da entrada ali para dar, né, para a construção da casa. Então, com base nisso, eu consigo oferecer esse serviço também, de venda na casa na planta. Essa é uma modalidade muito frequente para pessoas que estejam na área, que quer trabalhar, mas não tem recurso. Então, a pessoa não tem nenhum recurso. De onde ela começa? Casa na planta. Legal. Né? Então, foi onde eu comecei a trabalhar com isso. Eu vendi, né, os projetos na planta e com isso eu consegui começar a atuar na área de construções financiadas. Então é uma forma muito lucrativa, né? E não precisa de ter um investimento ali, um valor ali para investir na obra. Essa é uma outra maneira. Além disso, também tem outras como o profissional ele pode dar uma consultoria para esse cliente. Ele pode preencher documentação para a Caixa, né? Planilhas e documentação. Então, existe ali algumas formas que ele consegue. Na verdade, eu falo que a pessoa ela tem que estar preparada, ela tem que ter informação. Com base nisso, ela consegue, com certeza, negócios ali na área, né? Que é uma forma muito lucrativa e existem várias formas de serem feitas. Entendi. Quando a gente fala de investimentos, né, a gente precisa observar pelo menos 3 pontos, né? Eu sempre falo que é um tripé, que é a segurança, que é a liquidez e que é a rentabilidade, né? Vocês acham que esse é um processo que é seguro? Qual que é o grau de segurança disso e como vocês fazem para mitigar os riscos desse negócio? Pode falar. Eu falo que, assim, todo negócio exige seus riscos, né? Independente do negócio ali, ele tem os seus riscos. Mas, hoje em Rio Verde, o que nós vem percebendo é um boom mesmo na construção. Então, a valorização muito grande dos imóveis. Hoje, uma pessoa, ela constrói aqui, quando ela for vender, não sei, daqui 2 anos, ela tem uma valorização gigantesca. Então, é daí que ela consegue esse lucro, da valorização do lote, da valorização da construção em si. E do mercado, né? Então, claro, depende muito do mercado. Mas Sim. qual o investimento que não depende do mercado? Todo né? investimento tem um risco. Isso, exatamente. Então, eu falo que a construção civil, eu considero sim um investimento seguro, principalmente em Rio Verde, que está
em larga expansão. Para você ver, tem diversos condomínios aqui, loteamentos, que estão para abrir ainda, né? Para liberar para construção. Quantas oportunidades aí não podem surgir? Né? Usando ali o recurso do banco, eu vou ali, construo uma casa naquele loteamento, vendo e lucro com isso. Então, eu acredito sim ser uma forma muito segura e rentável investir na construção civil. Tanto é que tem muitas pessoas, né? Tem muitas pessoas na área, pessoas que estão entrando, faz uma vez, gosta e continua. Então, é muito bom. Tem um ecossistema aí que vocês alimentaram, né? Que já tem muita gente envolvida, né? É um tipo de negócio que já está sólido há um tempo, né? Então, a gente só quer mostrar para mais pessoas que é possível sim fazer. E essa questão de conseguir fazer sem ter nenhum recurso financeiro dá oportunidade para muitas pessoas, né, Hugo? Sim, demais. Até mesmo para aquele investidora que já tem um recurso, sim, mas não desejam se descapitalizar. Isso. Não desejam tirar recurso do caixa e, às vezes, eventualmente deixar esse recurso aplicado no mercado financeiro, numa renda fixa também, para potencializar os ganhos. Eu também acredito nisso. Com relação ao aspecto de liquidez, né, a disponibilidade desse recurso, em quanto tempo médio, obviamente, a gente estimado, né, leva do início do processo até a comercialização desse imóvel? Vocês têm uma estimativa com relação a isso? Sim, com certeza. No plano de negócio, é essencial, né, esse tempo, até para a gente mostrar ali qual é o ganho dele num prazo ali. Eu falo que esse processo, ele tem 3 etapas. Certo. A primeira etapa é o planejamento. Então, é onde eu vou ali planejar. O que eu vou construir, onde eu vou construir e o valor que eu tenho para investir. A segunda etapa, eu já decidi isso, meu financiamento aprovou e eu vou executar a minha obra. Então, a segunda etapa seria a execução da obra. E a terceira etapa seria o processo da venda. Quanto tempo, em média, eu vou demorar para eu vender esse imóvel? Eu preciso considerar isso no meu plano de negócio. Então, eu falo que esse tempo é baseado no planejamento, na obra e na venda. Com base nisso, eu não consigo te falar o tempo certinho, porque vai depender de cada projeto. Eu tenho uma casa ali de meio lote que eu vou demorar 6 meses para construir, ou às vezes eu vou ter uma obra de alto padrão que eu vou demorar ali 2 anos para construir. Então, tudo aí se envolve o padrão. Mas no plano de negócio, nós fazemos sim essa estimativa com base no tamanho da construção em si. Então, definido esse planejamento, né, qual é o tamanho dessa obra, existe um estudo de estimativa desde o processo de começo, né, de concessão do crédito, de aquisição e de obra até a comercialização também, que eu acredito que seja o que mais varia, né, até conseguir comercializar esse imóvel. Mas é bom que esse tempo de venda, como nós estamos na comunidade de investidores na obra, então, assim, os corretores, eles já estão cientes dessa modalidade. Então, o que acontece? Algumas pessoas já começam a construir e já tem corretor vendendo aquela casa. Acontece muito de ser vendida durante a obra. No processo, né? No processo. É muito comum? É muito comum. Então, é uma facilidade que nós temos e cada vez vem divulgado mais opções, né? E eu vejo que é crescente esse mercado. Então, na prática, assim, até pra gente nivelar todo mundo, né? Os pré-requisitos, então, para quem quer começar a trabalhar com isso, com obras financiadas, o que ele precisa? Vocês já falaram que às vezes nem precisa de capital próprio, nem precisa ter de recurso, né? Mas os pré-requisitos ali para ele começar a pôr os pezinhos na água aí com relação a obras financiadas. Hugo, como é um produto muito versátil, eu acredito que precisa só de força de vontade e aproveitar oportunidades. Porque, como a gente disse, temos várias formas de fazer. Então, por exemplo, o cliente que tem, o investidor que está disposto a investir um pequeno valor, né, para trabalhar com obras financiadas, ele precisa comprovar a renda, não ter restrição cadastral e preencher os requisitos que a Caixa exige, correto? O cliente que deseja não investir, né, quem quer trabalhar com obras financiadas, mas não quer investir nada,
ele precisa fazer parcerias para que ele possa encontrar o cliente, construir a casa, de fazer o financiamento já no nome desse cliente. As parcerias são muito importantes, né, em todos os casos, mas nesse caso de começar a trabalhar com obras financiadas sem nenhum investimento, é muito importante a parceria com todos do mercado imobiliário. Certo. Então, a gente fala que todas as pessoas podem trabalhar com obras financiadas justamente por isso. Eu quero começar um negócio novo, eu não tenho recurso, então eu vou vender casa na planta. Uhum. Eu quero diversificar meus investimentos, eu vou investir em obra financiada, vou fazer o financiamento no meu nome, vou construir a casa, vender, depois que eu vender essa eu vou fazer mais uma, ou vou construir 2 ou 3 ao mesmo tempo. Então, a gente espera que as pessoas tenham consciência mesmo da quantidade de oportunidades que a gente tem ao trabalhar com obras financiadas, né? Tem uma segurança, porque você não vai ficar descapitalizado, não vai investir todo o seu capital. Uhum. Eu sempre comento que eu vi muito no início, quando eu comecei a trabalhar com financiamento, os construtores passavam por dificuldades, né? Porque investiam tudo que tinham ali, construindo 1 ou 2 casas, e demorava às vezes um tempo para vender. Como a gente disse, o tempo de venda a gente não consegue calcular. Uhum. Então você imagina, você investiu tudo que você tem, né? Você comprou o material, ou às vezes até comprou na loja a prazo, deu cheque, e aí demorou vender a casa. Como que faz? É desesperador, não é? Sim, pô, você tá com uma dívida ali, né? Precisa pagar e às vezes não encontra a liquidez que você precisa ali na comercialização, né? Exatamente. Então, o que a gente quer mesmo é chamar a atenção para todas as pessoas que querem começar um negócio novo, querem investir de uma forma, obter mais uma forma de investimento, para justamente olhar para a questão da construção financiada. E até tá amparado, né? A gente vai falar um pouquinho mais no próximo bloco sobre, na prática, como é que funciona o trabalho de vocês, obras lucrativas, como é que vocês desenvolvem isso. Mas, para mim, o grande trunfo em contar com isso é ter, de fato, profissionais ali que vão direcionar. Né? É até um desafio que a gente encontra no nosso dia a dia enquanto assessor de investimentos, né? De pessoas que querem investir no mercado financeiro, começa por conta própria, às vezes acaba quebrando a cara e aí se frustra e começa, né? Acaba não suprindo aquela expectativa que ela tinha por algum motivo ou outro, não fez da forma adequada e acaba falando que aquilo não funciona, né? Acaba disseminando isso. Vocês já encontraram alguém que já foi mordido dessa forma aí no mercado de vocês? Eu já encontrei muitas pessoas. No início, quando eu falava sobre aquisição de terreno e construção, todo lugar que eu vou eu falo. Então eu já divulgava mesmo quando não era o foco da Caixa, né? E as pessoas falavam, Deus me livre que eu vou construir, que dá dor de cabeça demais. E hoje em dia, na verdade, eu tenho clientes que nem vão nas obras. Porque tem a comodidade de ter profissionais qualificados, né? E ter o apoio da Caixa ali acompanhando a obra, fazendo as liberações dos recursos. Então, hoje em dia é muito prático. Mas eu acho que em todos os setores tem as pessoas que são traumatizadas, né? Sim, com certeza. Em obras, assim, obras financiadas, principalmente para investimento, tem que ter muito cuidado, porque ele tem que ser levado em consideração todas as despesas, incluindo as do financiamento, né? O banco ali, ele te empresta um valor, mas ele também, ele te cobra por isso. Então, eu vejo que muitas pessoas fazem ele sozinho, ou às vezes não tem ali aquele conhecimento necessário e acaba passando apertado, né? Não pegando o valor ali do financiamento satisfatório, ou às vezes construindo um projeto gigantesco com valor pequeno. Então, eu sempre falo assim, é necessário primeiro saber quanto você tem para investir para depois fazer o projeto, né? Porque muitas pessoas, elas chegam ali, faz um projeto enorme, né? Tá projeto pronto da casa e quando vai ver não tem todo aquele recurso disponível para ela. Então é importante isso também. Tem que pôr na ponta do lápis, né? Tem que calcular certinho. Eu vejo que vocês até colocam até os impostos, né? Os custos do financiamento, o que vai ter, né? Tive a oportunidade, inclusive, de participar da apresentação de vocês. Né? Obrigado por me convidarem para participar daquilo, foi memorável de fato. Nós que agradecemos. Eu fiquei muito,
muito abismado, no bom sentido, né? Com relação ao cuidado que vocês tiveram, né? Em levantar todos esses custos, é muito transparente com o investidor. Ó, você vai gastar tanto com isso. Às vezes custos que o investidor nem havia pensado antes que iria ter. E aí é onde ele fazendo sozinho se machuca, né? Isso. Até os clientes finais. Às vezes tá ali com... Às vezes um profissional que ele não tem aquele conhecimento, né? E por isso às vezes não passa para ele. Por isso a importância do profissional na área conhecer o processo, até para ele passar isso para o seu cliente. Então, isso é essencial, ele é um valor considerável que deve ser levado em conta. Legal, a gente vai para um rápido intervalo então aqui no seu Capital Cast, não saia daí, a gente vai falar ainda muita coisa sobre obras lucrativas, como é que você pode investir e lucrar com obras financiadas com Yara e Nájila. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. Voltamos com o seu Capital Cash, o seu podcast de finanças, mercado, economia e investimentos, aqui na sua Rádio 96 FM. Eu sou o Hugo Ataíde, assessor de investimentos, e hoje nós estamos aqui falando sobre obras lucrativas. Você já está sabendo como investir e lucrar com obras financiadas, hoje com Yara e Nájila. Elas já falaram muitas coisas interessantes aqui, como é que de fato você pode fazer, quais são os pré-requisitos, quem pode fazer. E eu quero perguntar para vocês, né? Dentro desse mercado imobiliário, né? Como encontrar oportunidade de negócio em tempos de economia instável, né? A gente está saindo aí de uma pandemia, graças a Deus. Graças Amém. a Deus. Né? Amém. Estamos aí na reta final. Mas, querendo ou não, essa conta ainda vai chegar, né? Ou já estamos sofrendo isso no bolso, né? De certa forma, ainda está instável. E isso no mundo inteiro. Como é que a gente pode encontrar essas oportunidades certas de negócio, e principalmente mexendo com obras financiadas? Hugo, a gente está vendo a taxa Selic subindo, né? Descontroladamente. Isso. Todo dia a gente tem uma novidade. Mas assim, a gente entende que a alta da Selic é para controlar a inflação. Sim. Então, nós já estamos chegando, né, no nível máximo dela, agora vai estabilizar. E a inflação ficando controlada, ela vai começar a baixar novamente. Perfeito. Isso aí, as pessoas às vezes se assustam, ficam preocupadas, mas é uma operação importante, né? Uma manobra importante para a gente, porque é preciso conter, né, a liberação dos créditos, fazer a gente parar de gastar um pouco para controlar a inflação. Então, por isso que a Selic sobe, para controlar a economia, né? Certo, perfeito. Então, assim, eu acho que a gente está chegando já no limite e vai começar a mudar o cenário. Falando da Caixa, né, assim, com o olhar da Caixa, o presidente Pedro Guimarães informou que ele não vai mais subir as taxas, muito pelo contrário, a tendência agora é cair. Até mesmo porque a Caixa, nessa pandemia, desde que começou a pandemia, é o banco da matemática, né? Ela vem fazendo conta e pensando como que a gente vai ajudar para que o nosso país realmente sobreviva, né? E sem grandes danos. Eu acho que vem dando certo. Então, ele anunciou, baixou a taxa de juros atrelada à poupança e diminuiu o spread da Caixa. O spread é o que a Caixa ganha com os financiamentos, né? Então, ele diminuiu e vai baixar também os contratos atrelados à TR, quando a gente for contratar agora também, hoje varia de 8,3 a 8,9. Então, essa variação, esse TR mais alguma coisa também vai começar a cair. Então, eu fiquei muito feliz com essa notícia, né? Que é muito satisfatória para a gente. A Caixa, a gente às vezes as pessoas ficam preocupadas, né? O que está acontecendo? Se sempre vai ter crédito? A gente vai conseguir contratar? A Caixa é um banco que está em franca expansão. Ela vem muito forte comercialmente. Hoje ela já é o segundo banco no agro. Em 2024, a promessa é que seja o primeiro. E começou a voltar o foco para o agro recentemente. Foi, né? Recentemente, porque no ano passado, o foco, né, da Caixa é sempre habitação. Sim. Né? Até mesmo pelo caráter social da Caixa, né? Que ela tem um papel social. Sim. Então é voltado para a habitação, principalmente no Casa Verde e Amarela, né? Que ela focava bastante nisso. Só que de uns anos para cá ela teve que se tornar mais comercial.
Serão abertas 100 agências do agro, agências exclusivas, né, para o agro. E a questão que eu falei do Banco da Matemática com liberação a microcréditos. O Brasil, com a Caixa, é o país que mais libera crédito para micro e pequenos empresários. Olha só. O primeiro, na verdade, né, que abriu essa possibilidade. E vai ser o terceiro no ranking mundial do microcrédito. Então, a gente tem só previsões positivas para os próximos anos. Então, a gente quer falar isso, que vale a pena, né, tentar. A gente ouve muitas pessoas, às vezes, falando, eu não consigo, sem ter tentado, né? Então, é igual a pessoa, nossa, meu sonho era ganhar na Mega Sena, mas não levanta a bunda da cadeira para ir jogar, né? Não faz uma aposta, só vê o resultado. Não que eu esteja incentivando você a jogar, mas, né, se você deseja, você tem que levantar a bunda da cadeira e ir lá, né? Aí olha lá o resultado, alguém ganhou 30 milhões, né? E ele nem participou. Então, essa previsão do mercado imobiliário, e assim, Rio Verde é muito diferenciada, né? Graças a Deus nós somos privilegiados por viver aqui, que é uma cidade muito próspera. Nós temos um mercado imobiliário muito forte, está cada vez mais expansivo. Então tem oportunidade para todos. Eu quero convidar as pessoas assim, a encorajarem. Eu acho que na vida o que mais vale é a coragem. A gente tem que ter coragem. Atitude, Se encorajem. Vamos tentar procurar saber, né? Como a Nájila disse, o conhecimento é muito importante. Às vezes você acha que você não consegue porque você não tem conhecimento. Eu tô falando isso porque eu já ouvi várias pessoas falarem: eu não consigo porque o fulano não conseguiu, o meu vizinho não conseguiu. Ou então, às vezes não tem coragem nem de entrar numa agência, entrar num correspondente para se informar, né? Então, nós do Obras Lucrativas, a gente está à disposição de todas as pessoas que queiram conhecer e vamos aproveitar, né, que o nosso mercado está muito favorável e só temos previsões positivas aí para os próximos anos. Boa. E até uma questão interessante que você falou, né? Muitas pessoas julgam que tal situação é impossível ter alguém ir lá e conseguir fazer, né? Mas por que não nós sermos o provedor dessa possibilidade, né? E até na questão do investimento, muitas pessoas falaram com a gente, né, depois que conheceram Obras Lucrativas, que falaram, eu sempre tive vontade, mas não tinha conhecimento, eu ficava com medo, não sei como funciona. Que é normal, eu tenho medo que eu não conheço. Sim, né? Com certeza. É normal do ser humano. A gente não vai investir em uma coisa que a gente não sabe como funciona. Perfeito. As pessoas falaram que é bom. Mas vamos aprofundar, vamos conhecer, vamos falar com quem entende do assunto para ver se realmente é bom. Isso é importante a gente alertar, né, em qualquer investimento que a pessoa for fazer. E uma outra coisa também que eu ouço bastante, né, que eu julgo até como uma crença limitante. É que, nossa, como tomar crédito pode ser algo de investir. A gente tem muito isso, né? Como que você está me aconselhando a tomar crédito, a pagar juros, e você está chamando isso de investimento, né? Bom, veja bem, o uso inteligente do crédito para algo que vai te gerar um retorno é sim um investimento, né? Se você utilizar para ampliar a tua empresa, que na prática vai te dar mais capacidade produtiva, né? Para comprar um carro que vai viabilizar um delivery, que vai aumentar a sua produtividade na sua empresa. Pegar um crédito que na prática ele é muito barato em comparação com outras linhas, né? Que trabalhando da maneira correta tende a te dar um retorno interessante. Isso é uso inteligente do crédito. Então é sim um investimento. Agora, o uso errado do crédito é eu pegar meu carro ali para me alavancar, comprar um carro de luxo, algo que só vai me gerar uma despesa. Uma dívida, na verdade. Uma dívida, né? Então, assim, o crédito tomado, o crédito pessoal, essas linhas mais caras, o rotativo do cartão, o cheque especial, aí você está se endividando, você está se enrolando. Mas quando você trabalha isso vendo uma perspectiva de retorno, isso é seu investimento, vocês concordam? Eu concordo, existe uma diferença, né, entre crédito e dívida. Eu não sei se você cresceu ouvindo, não faz empréstimo, não pega dinheiro emprestado, né? Então a gente fica com essa coisa de que tomar crédito é uma coisa ruim, você financiar é uma coisa ruim. Às vezes eu fazia algumas simulações, a pessoa falava, nossa, mas eu vou passar 30 anos pagando a minha casa? E eu dizia, você vai passar 30 anos pagando aluguel? Então,
é um crédito inteligente, não é? Porque você vai ter o seu imóvel valorizado, né? Ano após ano. Então, você tem um bem. Não é que você fez uma dívida aleatória e você não tem nenhum retorno, né? E a mesma coisa, a Nájila faz todos os cálculos, né? Desse empréstimo que a pessoa vai pegar. Ela vai ter um retorno desse valor que ela tomou emprestado e mais a porcentagem da valorização. Perfeito, e até isso, né, Nájila? Até te cortando aí, quando a gente fala em cálculo, né, o investidor quer ver números, né? Isso. Como que você costuma abordar isso? Lembrando aqui, Hugo, só para finalizar o que a Yara comentou, o financiamento, quando nós utilizamos esse recurso do banco, nós não pagamos a parcela enquanto a obra está em execução. Bom lembrar isso. Muitas pessoas têm dúvida. Claro. Durante a obra eu vou pagando as parcelas, né, do financiamento, como que funciona? Não, você vai pagar as parcelas do financiamento após a conclusão da obra. Né? E nesses cálculos nós consideramos ali um tempo de venda que ele vai pagar essas parcelas durante aquele período. Porém, durante a obra é pago apenas juros de obras. Então, é um juro ali sobre o valor que o banco vai liberando para você. Então, é um valor muito pequeno. Então, você pega um financiamento ali para construir, pagando um valor muito pequeno, e com a valorização do imóvel você consegue um lucro que, descontando todo esse valor, ainda é muito lucrativo, muito rentável. Voltando à sua pergunta, sim, né, as pessoas querem ver números. Tanto é que a maior, eu vejo assim, que as pessoas têm mais medo assim de entrar, é por não conhecer. A pessoa chega pra mim e fala, quanto que vai ganhar, quanto que tem que ter, como que funciona, né? A pessoa não sabe. Mas cada caso é um caso. Certo. Eu falo assim, vai depender do valor que ele tem para investir e com base nisso a gente consegue prever um lucro em cima do valor que ele investiu. Um lucro estimado. Né? Isso, um lucro estimado com base no que ele investiu. Eu falo que assim, existem projetos que são mais fáceis de comercialização, né? O tempo da obra também muda muito, porque os juros você vai pagando durante a obra. Se sua obra se estende muito, você paga um juro maior. Sim. E, consequentemente, você tem ali um lucro reduzido, menor. Não que ele não exista, né? Porque é impossível, mas você ali tem, né, um desconto maior em relação ao juro. Então, eu deixo sempre claro para o cliente quais são as saídas, as entradas e o lucro estimado. Esse lucro ele é estimado com base no projeto, no local onde ele vai ser construído, no tempo de obra e alguns fatores, porque isso no padrão de acabamento, né? Isso aí muda muito o mercado no tempo de venda dele e da comercialização. Mas é super importante você ter em mente todas as despesas, né? Despesas com o lote, com a construção. A documentação aí ela fica em torno de 3 a 5% do valor do financiamento. Então é um valor considerável que a pessoa ela tem que ter ali, né? Sabendo que ela vai precisar dispor disso. Os juros de obra e o seguro. Então são as despesas ali que o investidor ele vai ter para construir a sua casa. Como que é o lucro, né? Nós jogamos uma porcentagem em cima das despesas que ele teve. Então essa porcentagem ela é baseada no valor a investir. Então se a pessoa ela investiu mais, consequentemente ela tem um retorno maior. Se ela investiu um pouco menos, ela tem um retorno um pouco menos. Então vai depender muito do investimento. Mas nós jogamos esse lucro, né? Uma porcentagem em cima do custo da obra. Esses custos, claro, envolvendo todo o processo. E essas despesas, né, que eu falo, elas já estão incluídas o profissional na obra. Porque as pessoas falam, eu não sou da área. Eu tô lá trabalhando com outra, eu tenho minha empresa. Sim. Eu tô trabalhando com outra coisa. Como que eu vou tomar conta de obra, né? Mas nesses custos que nós levantamos para fazer essas estimativas, nós consideramos o engenheiro, o arquiteto, né, a pessoa que está ali para executar a obra. Então, nós já consideramos uma porcentagem para que esse investidor pague para o profissional executar a obra. Que é uma forma também de mitigar risco.
né? Porque você tem um profissional que vai lá acompanhar e vai ver se está sendo feito o procedimento conforme planejado, conforme os critérios que foram previamente definidos, né? Com certeza, porque se você não tem um profissional ali, às vezes você acaba gastando mais, né? Tendo vários problemas ali. E outro, o investidor, ele tem um foco principal, de repente, em outro trabalho dele, em outro investimento. Ele não vai parar o tempo dele para fazer isso. Então, no nosso plano de negócio, nós já consideramos esse profissional para executar o projeto dele. Então, esse lucro, ele já é descontando esse profissional para executar, né? Então, o que nós falamos, hoje um imóvel pronto, ele é mais caro do que uma construção. Sim. Né? A construção, você constrói hoje uma casa, você começa a construir. Imagina daqui 2 anos, vamos supor, né? Que uma casa, daqui 2 anos, ela vai estar valorizada. O mercado em si valorizou. O lote já mudou de valor. Então, é onde que a pessoa ela consegue lucrar, né? E esse lucro, ele já é descontado todas essas despesas do financiamento. Então, mesmo que você use o recurso financeiro do banco, você consegue ter um valor rentável ali, um lucro bom. Um detalhe muito importante, só abrindo um parênteses, a Caixa, como esse produto se tornou a queridinha dela, ela vem otimizando muito o processo. O que acontece? Antigamente a Caixa fazia as liberações das medições por reembolso. O que significa isso? A pessoa precisava construir a etapa, a Caixa ia lá, conferia e depositava o dinheiro. Ou seja, todo mês o cliente precisava fazer a administração daqueles recursos e às vezes até usando de recurso próprio para manter a obra. Hoje, a Caixa trabalha de forma com antecipação. Ela antecipa a etapa. Então, primeiro ela libera o dinheiro e o cliente constrói. Então, o cliente pode ir fazendo isso até o final da obra, até chegar nos 85%. Qual a vantagem disso? A gente já falou de várias formas de lucrar. O cliente não precisa dispor de todo o recurso dele, investir tudo ali na obra. Ele pode deixar investido com o Hugo esse dinheiro. Lá na Casa Capital, 8, BTG lá na Casa Pactual. Capital. Deixa o dinheiro dele investido esse tempo e vai trabalhando com o recurso do banco. Olha só. Não é interessante. ótimo isso? E até uma outra pauta que eu ia trazer, né? Um outro ponto interessante, né? Porque investir o recurso próprio ou deixar aplicado, né? Qual que é um comparativo? Vocês têm também uma estimativa com relação a isso? Sim, até complementando, né, Yara? Como o banco ele financia os 80% e esses 20% seria para o cliente investir ali na obra, muitos investidores eles falam assim, eu tenho 15 mil por mês para eu colocar na obra. Certo. Então, essa entrada, ela não vai de uma vez só, né? Algumas pessoas pensam, nossa, o banco financia 80% e eu tenho que entregar os 20% lá no banco? Não precisa. É uma dúvida muito comum. Mas esse valor você pode ir agregando na construção, né? Conforme o tempo de execução da obra. E em relação à construção com recurso próprio e o financiamento, existem várias possibilidades. O que eu falo é que, por exemplo, um construtor, como nós comentamos no início, ele tem todo esse recurso. Ao invés de ele construir uma única casa, ele pode abrir o leque e construir que seja 4, 5 casas usando esse valor que ele tem. Então, ele abre um leque maior para o negócio dele. Perfeito. Para aquele investidor, né, que ele não quer entrar ali de uma vez só. Porque tem muita gente assim que tem um pouco de receio, né? Algo novo é normal. Então, o que ele pode fazer? Ele pode diversificar. Ele tem, por exemplo, um cliente, ele tem 1.200.000. Perfeito. Vamos partir daí. Vai anotando, pega a cadernetinha aí, já vai anotando, pega o bloco de notas pra gente fazer essas contas Vamos aí. fazer conta, gente. Vamos lá. Vamos supor que esse investidor ele tem 1.200.000. Ele não sabe onde ele vai aplicar esse valor. Ele não sabe. Ele quer diversificar. Ele quer ter novas fontes de renda. Enfim, uma forma que ele pode fazer é construir uma casa. Vamos supor que desse valor de 1.200.000, ele tire ali 240 mil. Perfeito. Né? Esse valor para ele poder começar uma casa financiada. Né? Então, ele tem a renda comprovada.
Então, ele usa esse valor para construção e o restante dele, que seria, então, 960, né? 960 mil, ele consegue investir em outros tipos de, né, investimentos. Por exemplo, no caso do seu, né? Ali no Casa Capital. Uma renda fixa, né? Aproveitando boas taxas de juros agora com a alta da Selic, também tende a ter uma remuneração melhor nos títulos, nos CDBs, nas LCIs, nas LCAs, né? Exatamente. São ativos de alta segurança, né? Pelo período que ele fica na obra, é isso que você está dizendo, né? Isso, porque assim, ó, esse investidor que ele tem 1.200.000, ele não precisa ali dispor de todo esse valor para a construção de uma casa, né? Ele pode pegar parte desse capital e investir na construção e o restante do valor ele pode aplicar em outros investimentos, né? Fazer outras ali movimentações. Ou no caso do construtor que constrói com recurso próprio, ele pode aumentar o leque de obras. Então ele pode pegar esse valor e dar start, né, em várias obras. Usar ele para dar entrada em várias obras. E com isso ter uma maximização de lucros. Entendi. Só pra fazer conta aqui então, quem sabe faz ao vivo, né? Vamos pegar aqui então esses 960 mil, se ele fosse aplicar numa renda fixa. Hoje já é possível você encontrar títulos aí para um período, a gente está falando de alto padrão. Alto padrão em média 24 meses, vocês acham que é o processo todo ali? Isso mesmo. Só para fins de cálculo aqui. Então, supondo que nesse exemplo ele tem um recurso próprio, nesse caso 1.200.000, disponha para a obra 240 mil, certo? Sobra 960 mil para ele aplicar. Durante o período de 2 anos, certo? Hoje já é possível você encontrar títulos pagando 11,5% isentos de imposto de renda, no caso uma LCA, uma LCI, tá? Então, no final do período, você que aplicou 960 mil, você vai ter acumulado líquido pronto para você no final dos 2 anos, R$ 1.193.496, que na prática você lucrou R$ 233.496 somente com essa aplicação durante o período de 2 anos no investimento de renda fixa, aí, aproveitando boas taxas que estão sendo pagas aí, né? E vamos supor que ele pegue esse valor, né? Ele tem 1.200.000, ele investiu os 960 lá com você. E ele pegou os 240 e investiu na obra, né? Ele construiu, usou o recurso do banco. Com esse valor ele construiu um imóvel, né, de 1.200.000, ele deu a entrada, os 80% ele financiou, construiu a casa e vendeu. Nesse prazo aí, ele consegue uma valorização muito grande. É um lucro que ele vai depender muito do tipo de projeto, do padrão, né, de acabamento. Mas eu estimo que é de 18% a 30%, 35%, né, em cima do valor. Hoje, se a gente for considerar, vamos supor esse cliente de 240 mil. Ele construiu um imóvel de 1.200.000 e depois do prazo, do tempo de venda, ele vendeu por 1,5 milhão, né, jogando um valor assim consideravelmente baixo, por conta que nós fazemos os cálculos voltado como se fosse o mercado hoje. Isso é muito interessante porque nós fazemos a conta com o mercado hoje. Lá na frente, com certeza, ele vai ter uma valorização maior. Então, nós prevemos como se fosse o mercado hoje, a construção e venda hoje, porém, lá na frente, ele pode ter com certeza, a valorização maior, né, um lucro maior. Mas eu falo que o rendimento ao mês desse valor, ele pode chegar até 5,5 ao mês. É um rendimento muito bom. É muito bom. Muito bom. Então, assim, nós fazemos vários estudos, né? Tanto é que esse, em específico, nós, no nosso treinamento, nós fizemos mesmo assim todas as contas. Colocamos 35 pessoas para fazer conta. E foi muito bom. Foi uma experiência muito boa. E assim... Então, o rendimento que você... vamos supor que dessa obra ele consiga um lucro de 225 mil, né? Então, esse cliente, ao invés dele ter apenas esse valor de... Você falou de 233, 233 mil. Ele pode unir o lucro da construção de 225 mil e ter uma maximização de lucro. Então, ele teve o lucro da construção e o lucro do investimento. Perfeito. E, com certeza, assim... ele pode, né, diversificar esses investimentos de outras formas também. Sim, mitiga o risco, né, diversificando ali, ele não toma o risco somente de um mercado, né, ele tem um investimento mais seguro, tem um outro investimento que ele também está seguro, acompanhado com vocês, né. Isso, eu falo que é um baixo investimento
e uma rentabilidade considerável alta. Né? Ele investir 240 e por baixo ele ter um lucro de 225, eu falo que é uma valorização muito grande pelo pequeno valor que ele investiu. É quase 100%. Quase 100%. Isso. Nesse período aí, num curto período relativamente, né? Numa obra assim, nesse padrão, no 24 meses até muito, né? Eu falo. Eu acredito que o tempo aí são 20 meses, 18, 20 meses, né? Mas é um considerável bom, sim. O que é válido é avaliar cada caso, né? Cada projeto, cada coisa. Então, eu acredito que é melhor eles conversarem com vocês, né, meninas? Então, fala pra gente agora, pra gente já chegando na reta final aqui, como que vocês podem ajudar, quais são os trabalhos que vocês envolvem e onde eles podem encontrar vocês. Então, nós temos uma carta de serviços para ajudar, assim, cada pessoa no nível que ela está e o que ela está disposta a fazer, como ela vai começar a trabalhar. Então, nós temos uma análise de viabilidade. Nessa análise, nós fazemos um estudo mesmo da viabilidade de negócio que o investidor está disposto a fazer. Então, a gente vai orientar, vai ver quanto ele está disposto a investir e vamos falar para ele o que é possível fazer. Nós vamos dar as possibilidades, né? Do que ele pode fazer com esse valor que ele está disposto a investir, com o financiamento que ele vai pleitear. Além disso, nós temos consultorias online. Nós fizemos a análise de viabilidade para esse investidor e ele falou, não, ok, é viável para mim, eu vou dar andamento ao processo, a gente tem o serviço de consultoria. Se ele, ou então ele fala, não, eu já tenho as parcerias que eu sei que vão dar certo, eu já sei o caminho. Então, ele tem essa liberdade também, né, para seguir por essa direção, mas nós temos a consultoria online, que a gente vai acompanhar esse processo do início ao final. Então, nós vamos indicar parceiros, vamos fazer o acompanhamento desse processo dele, desde o início até o momento em que ele consegue finalizar. Então, nós vamos estar do lado dele em todos os passos que ele for dar nesse processo, né? Além disso, a gente oferece também o preenchimento de planilhas, né? Da documentação da Caixa. Às vezes a pessoa já fez todo o processo, só falta mesmo entregar a documentação para a Caixa e ela não sabe como fazer. Então, nós vamos entregar essa documentação da forma correta, né? Porque às vezes, se a pessoa não tiver experiência, essa documentação fica indo e voltando. Exato, é um processo que exige ali um cuidado, Sim, né? Com certeza. É muito detalhado, né? Então, às vezes, acaba atrasando o processo. E tempo, nesse caso, é vida e dinheiro, né? Além disso, a gente tem um plano de negócio, que é um estudo detalhado, né? Para desenvolvimento do negócio, sem acompanhamento de obras lucrativas. Eu só quero que vocês façam um plano para mim. Eu tenho um lote, eu tenho tanto para investir, eu tenho um financiamento aprovado nesse valor. O que eu faço com tudo isso agora? Então, a gente vai fazer um plano de negócio e entregar para ele colocar em prática, certo? E além disso, nós temos o intensivão. A gente fez o primeiro intensivão, foi o maior treinamento de obra financiada de Goiás. Olha só! Foi no dia 19 de março, né? E agora nós vamos para uma outra forma, né, Nájila? Você vai contar a novidade? Sim, vou contar, claro. Vou aproveitar aqui, mão para os ouvintes da 96 FM, do programa do Hugo, do Capital Cast. Aproveitar aqui a oportunidade, né, para divulgar um evento que pode mudar vidas, né? O conhecimento é poder. Então, se você quer uma nova oportunidade, né, conhecer esse processo é extremamente importante e vantajoso. Nós queremos divulgar aqui o nosso intensivão online. Vai ser o treinamento de construção financiada, como investir e trabalhar com obras financiadas. Então, esse evento será 100% online. Para quem tem interesse em conhecer, entra lá no nosso Instagram, @obraslucrativas. Acesse o link da bio, que lá tem todas as informações. Tem nosso WhatsApp também. Tem a carta de serviços, né, que a Yara acabou de falar. E também tem falando do treinamento em si. Lá nós temos um Media Kit
do treinamento. E as inscrições já estão abertas. Quero divulgar a todos que queiram aprender, profissionais da área, da engenharia, arquitetura, pessoas que queiram entrar para a construção civil, quem não é da área, curiosos da área, Curiosos da área. que queiram participar. As inscrições já estão abertas. E bora, né, Yara? Bora lá pro próximo, né? Foi muito bom, assim, o treinamento, nós tivemos muito feedbacks bons de pessoas que... Nossa, foi muito bom, assim, saber que nós mudamos a vida da pessoa. Porque com base naquela informação, ela consegue negócios. Então, com isso, ela consegue ter ali ganhar dinheiro com obras financiadas e mudar em si, né, a vida. Eu imagino que tenha sido, assim, uma energia muito boa, porque vocês se comunicam muito bem, né? Obrigada. Fala como se fosse tudo muito facinho, né? Mas é bom, é sinal que... Mas é facinho. Quando você olha uma simples, pessoa Hugo. fazendo algo e acha que é muito fácil, é porque aquela pessoa é muito boa no que ela tá fazendo. Parabéns, então. Eu quero agradecer Obrigada. muito, então, por vocês estarem aqui no Capital Cash, né? Deixando mais belo, mais profissional, com a competência e a experiência de vocês. E trazendo essa forma aí, obras lucrativas. Segue aí, pessoal, @obras lucrativas. Entre em contato com as meninas. Considerações finais pra gente encerrar esse Capital Cash. Não, eu só quero agradecer mesmo. Adorei estar aqui. A experiência. Passou muito rápido o tempo. Né? Você nem viu, né? Nem vi. Pensei, nossa, o que eu vou falar, né? Mas foi muito rápido. Gostei demais. Agradeço o convite. A parceria que você tem desde o início, né? Com obras lucrativas. Você pegou mesmo a ideia, assim, e tá com a gente desde o início. Então, agradeço muito. Quero desejar aí os ouvintes da Rádio 96 FM para que entrem no nosso Instagram e saibam mais. Boa. Hugo, muito obrigada. Nós somos muito gratas pela sua amizade, sua parceria. Você foi uma das primeiras pessoas que acreditou na gente, né? Eu lembro da primeira reunião que a gente foi te apresentar o projeto, você dizia onde é que eu assino, né? E foi muito legal mesmo. Muito obrigada pelo apoio. Eu quero fazer só uma ressalva que o Obras Lucrativas, a gente tem assessoria de crédito, né? Eu sou correspondente bancário, então a gente consegue fazer tudo num lugar só. Aprovar o financiamento e dar essa assessoria para a execução da obra, tá? Boa. E é isso aí, muito obrigada. Adorei participar, fiquei um pouco nervosa no início. Aqui você tá em casa. Muito obrigada aos ouvintes da 96 FM. Nós estamos à disposição para maiores detalhes e pode convidar a gente mais vezes. Com certeza, a gente vai falar mais, repercutir os intensivões aí, como é que tem Isso. sido o resultado aí desse mercado imobiliário, das obras financiadas aqui na cidade de Rio Verde, em toda a região. Com certeza vocês vão voltar, já são membros da bancada aí, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, então, meninas. A gente vai encerrando, então, o nosso Capital Cast, o nosso podcast de Finanças, Mercado, Economia e Investimentos. Olha, se você ficou com alguma dúvida, além de procurar as meninas lá no Instagram, Obras Lucrativas, pode entrar em contato comigo também. Sugestão de pauta, feedback, eu vou adorar ler a tua mensagem. Então, segue lá, @HugoAtaídeCFP. Não se esqueça também de seguir as redes sociais da Rádio 96 FM, Instagram e YouTube. Se inscreva, ative o sininho. O Capital Cash vai ficar disponível por lá também. Então a gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.